A primeira pá entrou na terra vermelha ainda úmida da chuva da madrugada. Jonas observou o morro silencioso, respirando fundo antes de cavar de novo. Ele sabia exatamente o que queria fazer, se sabia que ninguém na cidade inteira apoiaria sua ideia. Uma casa enterrada. Metade dentro do morro, metade exposta. Uma construção que usaria o próprio solo como parede, como isolamento, como escudo térmico. Algo que aprendia com a natureza em vez de brigar contra ela. Os primeiros curiosos apareceram antes mesmo de ele terminar a marcação. Gente que passava voltando da feira, da roça, da oficina. Gente que gostava de opinar, principalmente quando não tinha entendido o que estava vendo. Enterrar casa? Uma mulher sussurrou, olhando para a cava crescente. Isso é esconderijo? Daqui a pouco ele vira tatu. Outro disse, rindo alto. Casa embaixo da terra, cada uma que aparece. Mas Jonas não parou. Passará anos estudando soluções antigas de construção em casas trogloditas, adegas subterrâneas naturais, cavernas frescas o ano inteiro, túneis romanos que mantinham água fria mesmo sob sol escaldante. Tudo o levava a crer que a terra era o melhor isolante térmico possível. Se conseguia manter cavernas naturalmente frescas a 18 graus Celsius enquanto do lado de fora fazia 40 graus Celsius, por que não funcionaria com uma casa? Ele cavou durante semanas. Começou com enxada, depois pegou emprestado um carro de mão, depois comprou, por quase nada, tábuas de eucalipto velho para servir de escoramento temporário. A cada metro que avançava, alguém aparecia para zombar. Tá é cavando a própria cova. Gritava um rapaz do alto da estrada. Quando chover, ele vai virar sopa lá dentro. Dizia outro. Mesmo assim, Jonas continuava. Ele sabia o que estava fazendo, ou pelo menos acreditava que sabia. Quando o vão principal atingiu quase 3 metros de profundidade, a entrada começou a ganhar forma. A parte frontal da casa ficaria exposta, com janelas amplas e varanda pequena. Mas todo o miolo, sala, cozinha e dormitório, ficaria abraçado pelo morro, com paredes de pedra e solo ao redor. No vilarejo, começaram as apostas. Alguns juravam que o morro desabaria. Outros diziam que a umidade apodreceria tudo. Outros garantiam que Jonas desistiria antes de terminar. Ele ouviu tudo calado, como quem escuta chuva longe. Porque, dentro dele, algo crescia mais forte que o barulho e a convicção de que a natureza nunca falha. Com a escavação concluída, ele iniciou a estrutura. Usou pedra da própria região, eucalipto tratado, barro misturado com palha, e uma técnica antiga de drenagem com pedrisco e canaletas cavadas em declive. Passou dias posicionando tubos de respiro, criando uma circulação de ar que entrava por baixo e saía por cima, como chaminé invertida. Quando o telhado ganhou forma, meio terra, meio telha, a cidade inteira veio ver. E riu. Riu quando ele ergueu o que parecia ser apenas a testa ou da casa. Riu quando colocou grama por cima da parte enterrada. Riu quando ele disse que não precisaria de ventilador. Riu quando ele explicou que a temperatura interna ficaria estável o ano inteiro. A energia térmica do solo é constante, disse Jonas certa vez, tentando explicar. A terra absorve o calor devagar e libera devagar. Isso impede extremos. É como morar dentro de um clima próprio. Clima próprio? Zombaram. A cidade toda no calor e ele vivendo no fresquinho? Nunca. Chegou o verão. E aí, a história mudou. O sol de janeiro caiu seco, violento, estalando as calçadas, deformando telhas de plástico, fazendo o ar parecer vibrar de tanto calor. As casas convencionais, todas feitas de alvenaria direta no sol, viraram verdadeiros fornos. As pessoas molhavam paredes, deixavam panos encharcados nas portas, colocavam caixas d'água para pingar. Ventiladores trabalhavam o dia inteiro, empurrando o vento quente de um lado para o outro. Já a casa de Jonas permanecia fresca. O povo começou a perceber. Primeiro, chegaram os comentários. Ué, ele não tá abrindo as janelas? Tá tão quente lá fora, por que não sai vapor da casa dele? Mas essa porta parece fria, como assim? Os primeiros visitantes entraram desconfiados.
E congelaram-se não de medo, mas de espanto. Lá dentro, a temperatura parecia outra estação. Enquanto lá fora fazia 38 graus Celsius, dentro da casa o termômetro marcava 22 graus Celsius. Sem ar-condicionado. Sem ventilador. Sem nada. A terra sustentava a casa como um grande pulmão mineral, absorvendo calor em silêncio. As paredes enterradas estavam sempre frescas ao toque. A casa tinha cheiro de pedra úmida, um aroma que lembrava cavernas antigas, tranquilizadoras. O som do lado de fora se transformava num eco distante, como se o morro abraçasse a construção e dissesse: vá aqui dentro, nada te alcança. As visitas aumentaram. Primeiro, 2 curiosos. Depois, 5. Depois, 10. Quando notaram que a temperatura não mudava mesmo com o sol forte batendo na entrada, começaram a medir com instrumentos. Arquitetos, estudantes, curiosos, engenheiros. Alguns avançavam para dentro e voltavam com os olhos arregalados. Jonas, isso aqui tá 15 graus mais fresco do que lá fora. 15. A terra mantém a casa estável. Ele respondia, paciente. Não tem milagre. Tem física. Mas, não tem umidade? Drenagem. Canaletas. Respiro. É só copiar o que a natureza faz quando não quer reter água. O experimento virou atração local. Gente que nunca tinha conversado com Jonas agora batia a porta pedindo conselho, perguntando sobre fundação, sobre ventilação, sobre profundidade ideal. A prefeitura mandou 2 técnicos, que passaram horas analisando fissuras, umidade, inclinação do morro, risco de deslizamento. Nada. Tudo estava sólido. Tudo estava enxuto. Tudo estava mais eficiente do que qualquer casa convencional da cidade. E então, naquele mesmo verão, quando o calor atingiu picos históricos, Jonas percebeu algo que nunca esqueceria até o fim da vida. As pessoas pararam de rir. Pelo contrário. Elas começaram a escutar. E a história estava apenas começando. O ChatGPT disse. Os mesmos que antes zombavam agora caminhavam devagar pela frente da casa, passando a mão na parede externa para sentir a temperatura, inclinando o corpo para perceber o ar fresco que escapava discretamente pelas aberturas de ventilação. Alguns tentavam disfarçar o espanto. Outros comentavam alto, como se precisassem que alguém confirmasse o que estavam vendo. Não é possível isso aqui ser tão fresco. Parece que dentro tá nublado. Mas a casa dele nem tem sombra. O boato correu mais rápido que vento quente. Logo, comerciantes, agricultores e até professores começaram a visitar. Jonas recebeu todos, sem arrogância, sem discurso inflamado. Ele não queria provar nada, apenas mostrar o que tinha aprendido ao observar o próprio morro durante anos. Era simples, e a terra mantém temperaturas estáveis porque absorve devagar e libera devagar. Ela não sofre picos. Não esquenta ao extremo. Não esfria ao extremo. E, enterrando parte da casa, o morro se torna uma espécie de ocasco térmico, algo entre um abrigo e um amortecedor climático. A ideia parecia óbvia, mas só parecia óbvia depois de funcionar. A notícia chegou à rádio local. O locutor anunciou com entusiasmo. E morador da região constrói casa que dispensa ventilador. Um verdadeiro milagre contra o calor. Jonas riu quando ouviu a reportagem. Não era milagre. Era física. Era geografia. Era entender o terreno antes de erguer a primeira parede. Mas a cidade ainda não tinha visto tudo. Um dia, no auge da estiagem, a distribuidora de energia anunciou que haveria quedas de tensão e possíveis apagões por conta do consumo extremo. Ventiladores desligaram. Geladeiras falharam. Pessoas saíram para fora de casa abanando panos, tentando respirar ar menos quente que o ar parado dentro das salas. Muitas famílias passaram mal. O posto de saúde ficou lotado. Naquele mesmo dia, a porta da casa de Jonas virou ponto de encontro. Vizinhos entraram apenas para ver como estava lá dentro, mas ao cruzarem o limiar, suspendiam o passo como se tivessem encontrado outro clima, outro país, outra estação.
Meu Deus, sussurrou uma idosa. Parece inverno aqui dentro. Para Jonas, aquele momento trouxe uma confirmação silenciosa, e a casa não era só diferente. Era necessária. No fim da tarde, a cidade inteira comentava sobre a casa enterrada que continuava fresca mesmo sem energia. Pessoas que nunca imaginaram questionar a forma como as casas sempre foram construídas começaram a pensar diferente. Mas nem tudo eram flores. A inveja chegou antes do reconhecimento formal. Alguns começaram a insinuar que Jonas usava materiais ilegais. Outros diziam que a casa devia estar cheia de mofo. Um ou outro espalhou que aquilo não era saudável, que viver tão perto da terra poderia trazer doenças. E, como sempre acontece quando a ignorância desespera, começaram a inventar versões absurdas em que Jonas tinha refrigeradores escondidos no solo, que havia encanamento clandestino, que tinha construído túneis com ventilação secreta. Tudo mentira. A prefeitura enviou novamente técnicos, dessa vez para procurar irregularidades. Passaram horas tirando fotos, medindo paredes, verificando drenagens, analisando a inclinação do morro, consultando normas. Saíram de lá confusos. Mas não tem nada errado, disse um dos fiscais, quase contrariado. Está tudo absurdamente funcional. A melhor parte veio no dia seguinte, o relatório oficial dizia que a casa era um exemplo de excelente aproveitamento térmico do terreno, uso inteligente de massa térmica e solução arquitetônica adequada ao clima local. Isso calou muitas bocas, mas não todas. Foi só quando a tempestade chegou que ninguém mais ousou duvidar. A chuva desabou de maneira violenta, dessas que fazem o solo vibrar. Ventos fortes derrubaram árvores, arrancaram placas, arrastaram galhos pela rua. A enxurrada correu pela encosta do morro como se quisesse devorar tudo no caminho. As pessoas ficaram aterrorizadas, imaginando que aquela casa enterrada seria engolida pelo próprio terreno. Mas não foi. A drenagem funcionou. As canaletas desviaram a água. A terra compactada permaneceu firme. E a estrutura nem sequer tremeu. Enquanto outras casas tiveram infiltrações, rachaduras, telhas arrancadas e paredes molhadas, a de Jonas permaneceu intacta, com temperatura estável. Quando a tempestade terminou, uma multidão se reuniu em frente à casa. Ninguém falava. Ninguém ria. Era como se estivessem diante de algo que não conseguiam mais negar. E foi então que Jonas percebeu que a casa não tinha apenas resistido à tempestade. Ela tinha conquistado o respeito. E ali, naquela noite silenciosa em que o cheiro de terra molhada dominava o ar, Jonas entendeu que estava presenciando o momento exato em que uma ideia deixa de ser motivo de piada e se torna o começo de uma mudança. No dia seguinte, ainda com o solo úmido e o céu dividido entre nuvens pesadas e aberturas tímidas de sol, a pequena cidade parecia outra. A tempestade tinha deixado marcas evidentes, pedaços de telhados espalhados, cercas retorcidas, galpões com buracos, janelas arrancadas, muros inclinados. Casas tradicionais, erguidas sem estudo do terreno, estavam marcadas pelas águas e pelos ventos. Mas a casa de Jonas permanecia como se nada tivesse acontecido. Alguns moradores, que antes zombavam abertamente, se aproximaram quase com reverência, tocando as paredes externas, analisando a entrada, observando as canaletas ainda úmidas. Era nítido, a casa enterrada tinha desafiado a tempestade como se tivesse sido construída para ela, se de certa forma, tinha mesmo. Ali, diante do morro que havia servido de estrutura, isolamento e proteção, Jonas finalmente recebeu o que nunca tinha pedido, mas sempre mereceu, respeito. E o que veio após aquele dia transformou a cidade inteira. Engenheiros apareceram. Universidades enviaram alunos. Técnicos do Estado vieram para entender como uma construção tão simples, tão barata e tão antiga podia superar casas modernas. Eles tiraram medidas, anotaram profundidades, examinaram a ventilação, testaram a drenagem, registraram a espessura da terra sobre o teto parcialmente coberto. As descobertas confirmaram o que Jonas sempre soubera intuitivamente. A terra não apenas isolava, ela estabilizava. A terra não apenas protegia, ela prevenia extremos. A terra não apenas cercava, ela cuidava. Enquanto isso,
moradores da região começaram a pedir ajuda para planejar casas parecidas. Primeiro um pedido tímido de um agricultor que vivia numa área de calor intenso. Depois, outro de uma costureira que queria dormir sem depender de ventilador. Em seguida, um casal que tinha filhos com problemas respiratórios e precisava de um ambiente mais fresco e constante. Jonas, que nunca se considerará professor, se viu ensinando diariamente. Explicava como identificar o melhor ponto do morro. Ensinava a medir a umidade. Mostrava como evitar pontos de infiltração. Repetia que drenagem era mais importante que estética. E, principalmente, lembrava que a terra não é inimiga, se é parceira. No início, ajudava gratuitamente. Depois, insistiram para pagar. Não importava o valor. O que importava era que ele tinha descoberto, sem querer, um caminho que podia mudar a forma como a região inteira construía. E assim aconteceu. Em poucos anos, brotaram casas semi-enterradas por todo o vale. Não iguais, cada uma adaptada ao terreno, ao clima, ao modo de vida de cada família. Mas todas unidas pela mesma lógica de aproveitar a força da massa térmica do solo. E com isso, a cidade começou a mudar. As contas de energia despencaram. A umidade interna das casas estabilizou. O estresse do calor diminuiu. Os moradores passaram a dormir melhor. As tempestades passaram a causar menos danos. A cidade, que antes ria de Jonas, agora era conhecida como referência de construção térmica natural. Quando um programa de televisão local foi fazer uma matéria, entrevistaram ele na porta da casa, essa mesma porta que, anos atrás, tinha sido o ponto de encontro de curiosos zombadores. A repórter perguntou, com o microfone estendido: Jonas, quando você começou essa obra, esperava que isso tudo aconteceria? Ele sorriu lentamente, com aquele olhar de quem já tinha escutado de tudo, sofrido todo tipo de piada, mas persistido mesmo assim. Eu só queria uma casa que me deixasse em paz no calor, disse, tranquilo. O resto veio porque a natureza sempre sabe mais que a gente. A repórter riu, achando bonito. Mas Jonas completou, olhando para o morro atrás de si, como quem agradece sem palavras. E o morro nunca mente. A matéria foi ao ar e, rapidamente, viralizou. Pessoas de outros estados vieram ver a tal casa enterrada. Alguns pensavam em construir igual. Outros apenas queriam sentir a sensação de entrar num lugar onde o calor do mundo lá fora parecia não existir. E cada pessoa que passava pela porta recebia a mesma impressão daquele clima fresco, constante, silencioso, parecia abraçar o visitante. Não era apenas conforto térmico, era paz. Anos se passaram. Jonas envelheceu, mas a casa não. Cada estação reforçava a resistência da construção. Cada verão extremo só comprovava que, enquanto o mundo construía paredes finas para enfrentar sol cada vez mais forte, Jonas já vivia em uma solução que tinha nascido antes do próprio concreto. A cidade nunca mais zombou dele. Nunca mais zombou de ninguém que tentasse inovar. O riso que antes era deboche virou admiração. E Jonas, sentado à sombra de sua própria casa, observava tudo com serenidade. O calor podia vir, podia crescer, podia sufocar o vale inteiro, mas ali, naquela casa enterrada, o clima sempre seria outro. Estável como a terra. Tranquilo como a noite. Firme como a convicção de quem teve coragem de fazer diferente. E assim, a casa que um dia foi motivo de piada se tornou símbolo de sabedoria. Uma lembrança viva de que as soluções mais poderosas não são as que inventamos, mas as que aprendemos com a natureza. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like, comente o que mais te surpreendeu e se inscreva no canal. Aqui, cada relato é uma prova de que o engenho humano, quando caminha junto com a terra, cria resultados que o tempo não apaga.